Fala pessoal, aqui é a Amanda da Escola de Lojista e eu ajudo lojas a venderem mais através de suas fotos. E nesta maratona eu vou te ensinar a tirar mais do que fotos bonitas, mas fotos que vendem e quem dirá geram até 2 vezes mais e você vai fazer tudo isso usando o seu próprio celular. E eu sei que você deve estar se perguntando, bom, isso parece bom demais para ser verdade e eu concordo contigo, mas ainda mais porque a gente está passando por uma crise mundial, então não é só o Brasil que está passando por uma crise, é o mundo que está passando por uma crise. Só que o fato é, muitas lojas se apegaram a esse tema da crise como uma desculpa para deixar de inovar, para se acomodar e principalmente para deixar de vender. Mas o fato é, muitos fizeram dessa crise a oportunidade de vender mais. E até para exemplificar isso, eu trouxe aqui algumas manchetes que ocorreram esse último mês para que vocês vejam o impacto que essa crise trouxe positivo para quem está inovando e quem está se mexendo. E é claro, toda essa crise tem um lado muito ruim que a gente já sabe e que não é o meu foco aqui com vocês. O meu foco é mostrar como é possível você vender mais através de sua foto. E olha só, essa primeira manchete fala: a pandemia faz vendas online crescerem 100% no Brasil em junho. Olha só, em junho. A gente estava ali no meio do fogo, né? Fez crescer em 100%. Vocês têm noção do que é 100%? Já essa segunda manchete fala: crescimento do comércio eletrônico durante a crise, ou seja, em nenhuma delas a gente fala de quedas em vendas do comércio eletrônico e principalmente do meio online. E até, olha isso daqui, vendas online são um caminho sem volta, tanto para clientes quanto para lojistas. E é claro, né, para lojistas que estão se mexendo e que estão inovando. Para quem continua na mesma estaca do que estava antes da crise, eu sinto te dizer que você tem um problema muito sério para resolver. Até porque a crise ela força a gente a inovar, a trazer novas opções para nossa loja. E se você ainda não se mexeu, a gente tem um problema. Mas aí, para a gente fechar, eu quero trazer essa daqui do Dia dos Pais, que foi a data sazonal mais recente que nós tivemos. E antes mesmo do Dia dos Pais acontecer, eu li essa matéria que dizia que no Dia dos Pais o comércio online teria 23% a mais do que foi no ano anterior. Em meio de uma crise, crescer 23% a mais? Se ainda tem dúvidas sobre essa possibilidade que você tem em fazer acontecer com a sua loja, e até um exemplo bem real sobre o Dia dos Pais, assim que aconteceu o Dia dos Pais, logo no domingo à noite e na segunda-feira, a Rose, que é minha aluna do método Fotos que Vendem, ela me mandou essa mensagem aqui, onde ela fala que ela superou as vendas do ano passado, que também foi no Dia dos Pais. E a Rose, ela começou já com o primeiro passo, que foi o quê? Mudando a maneira de tirar as suas fotos. E eu posso dizer que a Rose, ela ainda está numa evolução constante, né? Ou seja, faz só 2 meses que ela começou a aplicar o método Fotos que Vendem e ela já teve esse resultado durante uma crise. E aí eu vou te perguntar, a sua loja é a diferentona da vez que não está crescendo por algum outro motivo? E eu te digo, se esse motivo que está impedindo a sua loja de crescer é a sua foto, que é a isca principal que você joga para o cliente e você não está jogando ela de forma assertiva, fica aqui comigo, porque eu tenho certeza que essa maratona vai mudar o cenário da sua loja. E aí você deve estar se perguntando, mas Amanda, a loja da Rose ela é de X, ela é de Y. Bom, a Rose ela teve esse resultado no Dia dos Pais, né? Então a gente já tinha passado, teoricamente, uma turbulência maior da crise, porque no início da crise, não sei se vocês lembram, porque o brasileiro ele esquece das coisas muito rápido, mas no início da crise a gente teve lojas no Brasil inteiro com portas fechadas. Isso começou em março. Para abril isso ficou um pouco mais intenso, em maio ainda estava aquele, né, o olho do furacão, podemos dizer dessa forma. E a Vanessa, que também é minha aluna do método Fotos que Vendem, ela vendeu 20% a mais em maio e superou as vendas de Natal dela. Olha que louco isso, no meio de uma crise, ela teve esse resultado aplicando o método de 30 dias. Confere aí.
Olá, meu nome é Vanessa, eu participei do desafio da Escola de Lojista por 30 dias, o meu ramo é lingerie, então é bem desafiador você fazer fotos para as redes sociais sem ter uma modelo. E com a Escola de Lojista e com as dicas da Amanda, que está por trás da Escola de Lojista, eu aprendi a como valorizar as minhas peças em apenas uma foto. Sobre as fotos, assim, eu tive bastante engajamento, as mensagens via direct, via Messenger, WhatsApp cresceram e, consequentemente, as vendas. Este mês de maio, nossas vendas cresceram 20%. Então, assim, como essa experiência foi bem positiva para mim, para o meu comércio, eu espero que para os próximos alunos da Amanda seja tão boa quanto foi para mim. Valeu, Amanda, muito obrigada. E fora isso, também teve a Isabelle. A Isabelle, ela tem um brechó de luxo de roupas infantis. E ela também teve essa mudança durante a pandemia. Ela já tinha começado um pouquinho antes e ela começou a aplicar. E, para quem se assustou com a pandemia, falando, e agora, como que eu vou vender? A Isabelle falou isso daí, ó. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabelle e eu vim aqui dar um feedback sobre o curso maravilhoso que eu fiz da Escola de Logística, que é ministrado pela Amanda, tá? Eu adquiri esse curso agora, em meio à quarentena, em meio à pandemia, porque eu não queria que as minhas vendas, elas caíssem, eu queria que elas aumentassem, né? Eu tinha como objetivo de montar o meu site, que graças ao curso da Amanda, a mentoria da Amanda, eu consegui dar mais esse passo aí na quarentena, na pandemia, que foi montar o meu site. Antes eu vendia somente pelo Instagram e agora eu tenho meu site também. Eu fiz o curso porque eu queria melhorar as minhas fotos, eu queria que as minhas fotos fossem de loja mesmo, de site, que elas fossem bem iluminadas, que realmente mostrasse o que é o meu produto. Foi aí que eu achei o curso da Amanda, que eu fiz, que eu amei e que melhorou 100%. A mentoria dela não tem como eu explicar o quão me ajudou, né? O curso em si, super bacana, fácil, rapidinho, cerca de 2-3 minutos cada vídeo. Então, assim, dá pra você fazer, dá pra você entender tudo. Se tiver alguma dúvida, tem a mentoria dela depois, que ela tira todas as suas dúvidas. Eu também participei de um desafio que ela fez, que é o desafio de 30 dias, né? Que também me ajudou muito. Eu tirava uma foto que não ficava muito boa, ela ia lá, ela me ajudava. E tudo isso fez com que as minhas fotos melhorassem 100%. E graças a ela, hoje eu tenho um site que tem uma foto de site, que tem uma foto bonita, uma foto bem iluminada, que traz o que eu quero mostrar pro cliente, né? O que é meu produto, que meu produto é bonito, o que ele é. E com tudo isso, as fotos melhoraram, o meu site impactaram diretamente nas minhas vendas, né? As minhas vendas na pandemia, nessa quarentena, elas não caíram, elas cresceram demais. Que eu cheguei a não dar conta de tudo, porque eu sou sozinha, mas eu só tenho a agradecer. Foi maravilhoso. O curso que ela deu, a mentoria, o desafio, tudo muito maravilhoso. Se vocês querem vender mais, se vocês querem ter realmente uma loja profissional, se for isso que vocês querem, o curso da Amanda vale cada centavo. A mentoria dela vale cada centavo, porque realmente é maravilhoso, tá bom? Beijo! Ela quase não deu conta das vendas, certo? E é óbvio, pessoal, a isca, ela é a principal, né? A que você vai jogar ali pro seu cliente para ele poder fisgar e você trazer ele para a sua loja, né? E aí você vai ter diversos outros fatores. Mas se a sua isca, se você não está conseguindo pescar esse cliente, não adianta você ter o restante da sua loja perfeito, ter um produto de qualidade, se você não consegue despertar o desejo de compra no seu cliente e atrair ele através da foto, de uma legenda bem feita, que vai ser o segundo passo que ele vai olhar. Depois ele vai entrar nas suas redes sociais, no seu Instagram, que é justamente a sua vitrine virtual da sua loja, né? Então, se ela não está com uma boa qualidade, se as fotos não estão despertando o desejo de compra no cliente, eu sinto te dizer, mas você está perdendo vendas. E aí você deve estar se perguntando, mas Amanda, como que durante a pandemia as pessoas estão vendendo mais? E o fato é, durante a pandemia as pessoas estão passando muito mais tempo no celular, certo? Elas estão ali rolando o feed, até mesmo porque em muitos lugares as pessoas ainda não podem ficar saindo de casa. Então o consumo das redes sociais aumentou muito mais nesse período e elas estão o tempo todo ali nas redes sociais e estão consumindo. Algumas que tinham o hábito de consumir mais no offline estão indo para o on. O que seria o off? Pronto, pessoas que iam para a loja física estão indo para lojas virtuais, seja ela no e-commerce ou seja ela via Instagram. E normalmente, por mais que a pessoa tenha
em um e-commerce, a chegada dessa pessoa acaba acontecendo via alguma rede social, que no caso acaba sendo o Instagram, que hoje é uma das redes sociais mais acessadas no Brasil, certo? Então o que acontece? Ela tá ali, ó, rolando o feed dela o tempo inteiro. Ali ela tá vendo fotos de amigos, fotos de influencers, fotos de famosos, de notícias que estão acontecendo pelo mundo, de várias outras lojas que ela segue. E o que as pessoas estão fazendo para se diferenciar de todos esses outros conteúdos e ganhar a atenção desse cliente? É aí aonde está a chave do sucesso que você precisa aprender para começar a vender. E aí você deve estar se perguntando, né? E como que funciona então o método Fotos que Vendem que você vai explicar aqui na maratona? Bom, antes de eu começar a te explicar, te dar o passo a passo de como você vai mudar o cenário dessa loja, eu vou te explicar um pouquinho de como surgiu o método Fotos que Vendem. E para isso, eu vou voltar 12 anos para trás. Para quem não sabe, eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos. E eu comecei ali numa indústria, né? Na verdade, era uma empresa de equipamentos industriais. Eu entrei lá com 15 anos como menor aprendiz e ela foi fundamental até para o destino da minha carreira. Quando eu entrei lá, eu trabalhei em diversas áreas e uma delas foi o marketing. E eu tinha como uma das funções tirar foto dos equipamentos, que eles eram cortados, né? Tirava o fundo e eram colocados em catálogos para os representantes poder vender em feiras, em visitas com clientes e tudo mais. Então ali eu já comecei a entender um pouco do impacto que a foto tinha na venda. Então eu tinha que tirar uma foto de qualidade com todos os detalhes para esse representante ou vendedor externo conseguir vender. Só que diferente de hoje, há 12 anos atrás, a gente não tinha celular com a qualidade de câmera que a gente tem hoje. Até os celulares mais baratos, teoricamente, já vêm com uma câmera boa. Certo? Naquela época, eu tirava foto com as antigas câmeras digitais, Cybershot, né? A Cybershot da Sony. Acredito que muitos aqui tiveram essa câmera. Então eu fiquei por 4 anos nessa empresa, praticamente 4 anos, quando eu decidi que era o momento de mudar. Eu queria trabalhar com marketing digital e trabalhar em uma loja virtual. E aí eu tracei esse objetivo e consegui concluir ele com sucesso. Fui trabalhar em uma loja virtual de moda íntima, que fica no maior polo de moda do Brasil, praticamente, né? Eu sei que existem muitos polos, mas é um dos maiores, que é o Brás, em São Paulo. Então eu fui trabalhar nessa loja virtual, que ela tinha loja física, ela tinha 2 lojas físicas, tem ainda, porque ela ainda existe, e uma loja virtual. Hoje ela já tem 2 lojas virtuais. Então se funcionava mais ou menos dessa forma. O foco da loja física era principalmente atender sacoleiras e vendedores autônomos que compravam lá no preço de atacado para revender em sua loja, para revender por as amigas, revender no trabalho, enfim. O foco era a venda no atacado. Eles vendiam no varejo, mas também vendiam no atacado. A loja virtual vendia para o consumidor final e tinha, dependendo, com R$400, você conseguia um valor de atacado e tinha um desconto grande. E foi aí que eu comecei a entender qual era a realidade do lojista na pele. Por que na pele? Quando eu entrei lá, eles já tinham a loja virtual. E eu tive um desafio que tinha muitos produtos parados no estoque e que a gente precisava vender. E o desafio foi refotografar esses produtos, colocar eles novamente na loja virtual como lançamento para poder vender. E aí o que eu fiz? Eu comecei a tirar foto de frente, de costa, de detalhe, se tinha Swarovski, se tinha renda, se não tinha, de todas as cores que a gente tinha disponível no estoque, porque normalmente, né, as lojas virtuais colocavam somente a foto de uma cor. E aí as outras o cliente tinha que adivinhar praticamente como era, porque era só escrito. Então eu comecei a fazer esse trabalho que na época foi um diferencial muito grande. E resumindo, né, qual foi o contexto dessa história? Nós conseguimos vender praticamente todos os produtos. Os produtos se esgotaram, venderam muito rápido. E aí a gente começou a usar esse procedimento como padrão para todos os produtos que entravam na loja virtual. Só que até aí, a minha expertise era o quê? Tirar uma foto de um produto no cabide, recortar o cabide, recortar o fundo e postar aquela foto com fundo branco. Eu sabia até aí. Só que eu queria ir além. Eu queria tirar uma foto que olhasse, despertasse o desejo de compra no cliente. Eu queria criar um cenário, eu queria contar uma história através da foto. E quando eu comecei a buscar informações na internet sobre isso, eu me deparei com uma grande dificuldade. Tinha cursos de tudo quanto é tipo, de curso de fotografia, para quem queria ser fotógrafo, para todos os tipos de câmera, mas não tinha algo específico para o lojista. E aí eu vi que o meu desafio ia ser maior do que eu pensava. E eu lembro muito bem até hoje que eu levo isso para a vida e eu sempre tento trazer para os meus alunos que uma vez eu ouvi do meu chefe que ele falou assim: Amanda, a gente vende online. O cliente precisa ver a foto e sentir o toque do tecido sem nem mesmo pegar ele.
A gente precisa entrar na vida do cliente, ele precisa se sentir usando aquela peça. E tudo isso a gente faz através da foto e com o apoio da legenda. E eu falei, caramba, não é só uma foto, eu tenho um desafio bem grande. E foi aí que eu comecei a pesquisar, buscar informação, não tinha muito, mas eu tinha o sonho de ter um fundo para um cenário da minha foto. E o meu primeiro item conquistado com o meu antigo chefe, que eu nunca vou esquecer, foi um vinil de madeira, aqueles que você compra por rolo, por metro, e que ele simula a madeira. Esse foi o meu primeiro item de fotos para cenário, né? Inclusive, vou colocar uma foto aqui, ó, para vocês darem uma olhadinha nele e como que foi esses resultados. Por isso que eu falo, eu também já tirei fotos ruins. E eu sei da sua realidade, não é fácil encontrar informação de gente que realmente quer ajudar. E essa foi uma das fotos que eu tirei lá. Só que esse vinil, ele tinha um problema, ele dava reflexo, eu não entendia sobre sombra, sobre composição, sobre cenário, sobre todos os outros contextos da foto, certo? Mas para mim, naquela época que não tinha muita gente fazendo, eu não tinha muita informação, tava ótimo. Então, segui, né? Continuei ali por mais 2 anos nessa loja. Foi um intensivão do varejo que eu amei. Compro com eles até hoje, inclusive. E depois eu fui trabalhar em uma agência de marketing digital, fiquei mais 1 ano nessa agência, até que eu fui contratada para trabalhar em uma multinacional aqui em Santa Catarina, que é justamente o motivo que eu me mudei para cá, que era uma multinacional de presentes criativos. Então eu iria trabalhar com marketing, teria uma comunicação com o lojista. Eu me mudei para cá. E qual era exatamente a minha função ali? Eu criava conteúdos, né? Eles trabalhavam com franquias e estavam fazendo uma transição de franquias para vender mais em lojas multimarca. E eles tinham em média 3.000 pontos de vendas espalhados pelo Brasil, que seriam lojas multimarca. Então, eu criei um portal com dicas para esses lojistas. E aí eu acho que eu imergi assim, ó, bem a fundo mesmo no varejo. Então eu criava dicas para esses lojistas, inclusive até o portal, o primeiro portal que foi lançado, ele foi desenvolvido por mim. Eu vou colocar a foto dele aqui, que inclusive, né, sou eu segurando o desenho que eu fiz desse portal no papel e depois ele já pronto. Eu fiz desde o desenho ao desenvolvimento, quanto às dicas e as fotos que iam para lá também. Olha só que função. E ali eu fiquei 2 anos e conheci o lojista de perto, fui visitar alguns lojistas, entender da realidade e como que eu poderia ajudar eles através dos conteúdos. E sempre, né? Aí, até para eu dar uma pausa aqui. Trabalhei 2 anos nessa empresa. Quando eu fiquei 2 anos, eu decidi que eu queria empreender. E aí eu saí de lá em maio de, 3 anos atrás. Quase 4 já, praticamente. E eu montei uma agência de marketing digital, que o foco da agência era o quê? Varejo B2B. Ou seja, né? Até inclusive essa agência hoje, ela é a minha principal fonte de renda, ela é o que sustenta, né, tanto eu quanto minha família, meu marido é meu sócio, e eu trabalho ainda com varejo B2B, que são indústrias, fornecedores e fabricantes, obviamente para quem vende para vocês um produto para vocês venderem na loja. E ali a gente cria uma estratégia onde a gente dá dicas para diversos lojistas. Então, sempre que eu colocava um conteúdo que falava sobre fotografia de produto para diversos segmentos, eu recebia muitos comentários. Amanda, como que faz? Como que você fez isso? Eu já tentei e não consigo. E isso me dava vários estalos toda vez que eu lia esse tipo de comentário. E eu pensava assim, pô, algo que hoje, depois de tantos anos, é simples para mim, ainda é a dificuldade de muitos lojistas, né? E simples não quer dizer que é fácil, certo? E aí, depois de muita insistência, né, que as pessoas pediram, grava um curso, faz isso, faz aquilo, eu decidi ceder e foi aí que eu criei o método Fotos que Vendem e é justamente ele que eu vou ensinar nessa maratona aqui para você. Foi aí que eu resolvi ceder e desenvolvi e testei o método Fotos que Vendem com vários lojistas, inclusive a escola de lojistas já tem alguns alunos, né? A gente já tivemos 2 turmas do método Fotos que Vendem. Eu validei, testei, funcionou, recebi diversos depoimentos que alguns deles foi o que você já viu aqui e é justamente isso que eu quero te ensinar aqui nesta maratona. E pra gente começar a colocar um pouquinho as mãos em práticas, né? Antes de eu te explicar o como que algumas fotos vendem, eu vou te mostrar por que algumas formas com que os lojistas tendem a tirar fotos não geram resultados, certo? E até para exemplificar, para ficar algo mais visual e mais prático, eu trouxe aqui em média 5 a 6 exemplos que eu vou colar aqui na parede e eu quero que você fale para mim que desejo de compra ele desperta em você e se ele desperta, né? E até mesmo se você se identificou com alguns desses exemplos, certo? Bom, o primeiro aqui ele é um fone, ó, vou trazer aqui para vocês,
fone, eu vou colocar ele aqui. E eu vou explicar por que algumas formas com que os lojistas tendem a tirar fotos. Isso eu digo porque muitas vezes os lojistas tiram a foto da esperança. O que é a foto da esperança, né? Pega um produto, coloca ele no balcão, posta no Instagram e fica na esperança de vender. Isso não funciona. Outro dos motivos porque as fotos não geram vendas é porque os lojistas tiram fotos que são quase como um retalho. O que seria quase como um retalho? Eles vão pegando dicas de diversas pessoas, de diversos canais, que muitas vezes não entendem da realidade deles e começam a publicar. Porque aí vem um lojista e fala, foto com moldura vende. Já era, esse lojista começa a tirar foto com moldura e vai e coloca moldura em tudo quanto é foto. Aí vem o outro amiguinho ali da loja do lado e fala, não, foto com modelo vende. Aí ele começa a tirar foto só com foto com modelo. Depois vem o outro e fala assim, não, é papel que funciona. Pronto, compra papel de tudo quanto é cor e é papel aqui, papel ali, papel aqui, papel ali. E aí o outro fala assim, não, coloca no mosaico, divide sua foto em 8 partes, vai postando primeiro uma mão, que aí pro cliente vai aparecer uma mão, né? Depois vai aparecer um cotovelo, até aparecer toda a foto completa. Gente, depois que tá tudo colocado no seu feed, fica maravilhoso. Mas pro seu cliente, tá aparecendo só uns pedaços do corpo que ele não entende nem que produto que você tá postando. Mas aí alguém falou que aquilo ali funciona e aí todo mundo vai e faz aquilo também. E aí o que fica o seu Instagram? Um retalho. Sem uma técnica, sem uma estratégia, sem um direcionamento. E o que acontece? Não vendem. E muitos lojistas desistem no meio do caminho, porque rede social não funciona para mim, porque o meu celular não é bom para tirar fotos. São tantas desculpas, são tantos problemas que isso são colocados em cima de uma fotografia, que vai ser a isca principal para você jogar para o seu cliente, que vira, né? Vira algo monstruoso, vira uma tempestade, um copo d'água. E não precisa ser assim. E aqui, ó, mais uma foto, né? Então a gente já tem 4 fotos aqui. Eu vou completar 6. Ó, as fotos com montagem, né? E aí, quando a gente olha, né, um feed de um lojista, a gente vê essas fotos aqui. Algumas também, né? Eu falei do retalho, eu falei sobre a foto da esperança e tem a síndrome da precipitação que alguns de vocês já ouviram eu falar. Que é simplesmente, né? Chegou o lançamento na loja, vocês abrem aquela caixa cheia de novidade. Gente, aquilo ali pro lojista, nem vou falar a palavra que desperta, mas... Cara, é um prazer que ele fala, caraca, eu vou vender muito, esses produtos estão show de bola, escolher esses lançamentos a dedo, mas vai ali, ó, joga a foto no chão ou no balcão da loja e sai tirando de qualquer jeito. A precipitação de contar aquela história para os clientes fazem a gente tirar fotos que não vendem, certo? Outra coisa que acontece bastante são as famosas fotos na prateleiras. Existem técnicas e formas de você tirar uma foto de um produto na prateleira, numa arara, num cabide, no chão, onde quer que seja. Mas uma das formas mais comuns é ir na prateleira, catar o celular e bater. Tudo isso para completar um cronograma de fotos. Olha só que loucura. E aí a gente acaba que tem esse resultado de fotos que não despertam desejo de compra. E aí quem dirá, muitas vezes o lojista ali vende um produto que custa R$100, 150, 200, 300 e posta a foto do produto na embalagem. E aí depois não vende, não sabe o porquê, a rede social não funciona. Vão vir várias desculpas para poder sanar um trabalho que não está sendo bem feito. E aí eu quero que você me fale, você se identificou com alguma das formas aqui? Essas fotos te despertam um desejo de compra? Certo? Eu quero que você me responda aqui embaixo, que eu vou responder todo mundo que está comentando aqui, eu vou fazer o possível, né? E aí, eu queria te dar, né, tá, Amanda? E aí você está se perguntando, então, o que as pessoas estão fazendo para vender durante a pandemia nesses exemplos que você mandou aí? Bom, eu diria que isso se resume a 5 passos, que são direcionamento, qualidade, consistência, foco e foto, certo? Essa seria mais ou menos a ordem que a gente precisa seguir. Ah, Amanda, mas não é só a foto? Sim, a foto é o principal, mas a gente tem que começar pelo começo. Eu sei, fica até redundante eu dizer isso para você, mas é a realidade. E eu sei que você vai falar assim, mas Amanda, eu não tenho tempo nem para tirar foto, quem dirá para ter consistência, planejamento, foco e todo o resto que você falou aí.
mas sim, você não tem tempo para tirar fotos de qualidade porque você não tem esses passos que são os principais e que muitas lojas não te falam, muitas pessoas que ensinam não te explicam como que funciona esse direcionamento, certo? Se você seguir esses passos que eu estou determinando aqui para você, eu tenho certeza que você já vai dar o passo principal para mudar o cenário de fotos da sua loja. Eu tenho certeza que se você seguir esses passos que eu coloquei aqui para você, de direcionamento, qualidade, consistência, foco e foto, o resultado vai mudar completamente da sua loja e você vai voltar para me contar, certo? Mas, como a gente já se estendeu um pouco aqui nessa aula, né? Até para não ficar uma aula muito longa, eu quero te adiantar no que eu vou falar amanhã. Amanhã eu vou te dar o passo a passo de como que você vai seguir isso, né? O que você precisa fazer exatamente para entender por que umas lojas vendem e outras não. E as que estão vendendo, qual exatamente é o que elas precisam fazer para seguir e conseguir completar o método Fotos que Vendem para gerar vendas nela. E eu já te adianto, na aula que vem eu vou liberar um material complementar que eu só libero para os meus alunos, que vai ser fundamental você preencher ele comigo para você ter as informações corretas para a gente poder ter nossa aula prática. Se você não preencher ele, se você não se comprometer comigo, eu sinto te dizer, não vai ter outra pessoa que vai se comprometer porque a loja é sua, certo? Então, eu vou te esperar na próxima aula para a gente poder fazer esse preenchimento junto. Você vai ter acesso ao material complementar gratuito, sem custo nenhum. E a única coisa que eu vou precisar de você é comprometimento comigo nessa maratona. E aproveitando, antes da gente fechar essa aula, eu gostaria muito que você comentasse aqui o que você achou, se tá fazendo sentido essa maratona para você, se você se identificou com alguma dessas fotos que eu coloquei aqui atrás, se elas já fizeram parte da sua realidade. Me diz o que você tá achando, se você está ansioso para a próxima aula, porque tem muito conteúdo bacana. Essa foi só a nossa primeira aula da maratona Fotos que Vendem. Então, eu vou aguardar o seu comentário e eu vou fazer o possível para responder todo mundo que está comentando aqui. Se você tem dúvida também, ficou com alguma dúvida dessa aula, comenta aqui embaixo que eu vou olhar com calma e eu vou tentar te dar a maior atenção possível, certo? Lembrando que, se você tirou um print dessa aula, se você tirou uma foto, se você fez qualquer coisa que está envolvida a maratona, marca o @ da Escola de Lojista e usa a hashtag MaratonaFQV, que eu vou repostar tudo lá no perfil da Escola de Lojista. E se você ainda não me segue lá, eu te aconselho, assim que você finalizar essa aula, você entrar no perfil da Escola de Lojista, porque além da maratona dessas 4 aulas que eu vou dar aqui exclusiva para você, eu também dou diversas dicas lá. Então aproveitem o conteúdo, porque essa maratona ela não vai ficar para sempre, essa aula vai ficar gravada, para quem não conseguiu assistir de imediato, poder assistir depois, porém, no final dessa semana, todas as aulas saem do ar, porque eu quero realmente separar quem é comprometido e quem é curioso, quem só quer inventar desculpa. Então, se você é comprometido, fica aqui comigo que na aula que vem a gente se encontra de novo.